E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu aqui estou com uma pessoa muito bacana que eu conheci há pouco tempo, mas... Falei sim. Pouco tempo. E aí, tipo assim, eu achei ele incrível, falei assim, gente, eu tenho que chamar esse cara aqui para que Deus venha usar ele também e vai dar muito certo. Queria que você se apresentasse aí para todo mundo. Tudo bem, pessoal? Não sei se é boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas o importante é que você está vendo, né? Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Fulvio Veloso, sou pastor ali na Lagoinha, no bairro Palmeiras. E é isso, cara, a gente vai conversar um pouquinho sobre quem eu sou, testemunho, essas coisas. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado em nome de Jesus. Amém. Então, né, pastor Fulvio, prazer você estar aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite. Deixa eu te perguntar, você sempre quis ser pastor? Tipo assim, você nasceu, aí sua mãe falou assim, nossa, você me tem cara de pastor? Pelo contrário, se for olhar o histórico de vida que eu tive, era totalmente contrário com relação ao ministério. Sempre nascido e criado dentro do evangelho, porque minha mãe sempre foi cristã, mas não era muito bento não. E quando eu tinha ali, mesmo na minha adolescência mais complicada, porque a gente dentro da igreja não quer dizer que a gente é cristão, né? Então assim, mas mesmo nessa fase, quando eu tinha meus 12 para 13 anos, eu comecei a entender um pouquinho mais o que era Jesus e eu tive uma palavra, até num monte que a gente estava fazendo uma corrente na época, eu ia obrigado, né? Que a mãe obrigava a gente a ir, né, na verdade. E eu tive a palavra que Deus ia me usar para o ministério, só que eu não levei aquilo a sério. Mas querer, assim, nunca quis, nunca pensei. Queria ser músico, queria ser qualquer coisa, mesmo no desenrolar do tempo dentro da igreja, fazendo a obra, mas minha vontade era ser músico. Eu quase me profissionalizei, mas Deus ele fez com que todas as coisas cooperassem para a vontade dele. Que incrível! E você toca algum instrumento, canta? Sou baterista. Hoje nem tanto, a gente não estuda mais, não toca tanto, então assim, acaba que a gente enferruja. Mas eu quase me profissionalizei na bateria. Sempre tive contato com música. Meu pai não era cristão, mas meu pai tinha banda na época, né, na juventude dele, então a gente cresceu no ambiente musical. Meus dois avós, né, tanto pai da minha mãe e pai do meu pai tocavam, meus irmãos todos tocam, então eu cresci vendo meus irmãos no louvor, me incluí na música. Meu hobby era tocar, só que sempre todo mundo lá em casa canta e canta bem, né? Então acabou que hoje eu mais canto do que toco, né? No meio da pregação, eu rola uns cantos. Mas lá na igreja mesmo eu faço louvor, eu faço parte do ministério do louvor, apesar assim, de um tempo muito corrido. Mas por enquanto acabou. Eu não vou fazer 3 horas de coisa. Pois é, se Deus quiser. Mas eu falo assim, mas eu ainda gosto de me envolver com música, porque além de ser bom demais, a gente gosta, quem gosta de música não tem jeito. É algo que não tem como explicar. E ao mesmo tempo a gente vai usando a arte que Deus nos deu para adorar o nome dele. Mas eu queria mesmo de formação ser baterista, mas Jesus não deixou. Porque foi ele que manda, né? Ele fala assim, é o Fulvio, tudo bem, eu sou Deus, eu que mando o resto. Mas eu falo assim, se não fosse Deus, cara, porque por exemplo, eu congreguei numa igreja aqui próxima durante 20 anos, quando eu cheguei lá, tinha um baterista muito bom, ainda tem até hoje ele é pastor também, e eu pirei com um cara tocando e comecei a ter aula com esse cara desenvolvido. Só que o que acontece? No decorrer do tempo, eu foquei muito em música, e acaba que isso também toma um lugar de Deus na nossa vida. Nossa, verdade. E teve um dia que eu tava jogando bola, cara, caí em cima do braço. Desde aquele dia em diante, eu nunca mais consegui tocar bateria. Que isso? Porque deu uma lesão, a lesão gerou outras coisas, começou a dar osteoporose, depois aí eu fui fazer uma consulta, eu estava sentindo muita dor no punho, o médico falou que se eu não parasse eu ia ter elétrico. Então foi a forma que Deus fez para me parar, senão eu não ia parar. Na época eu não trabalhava, né, só estudava, eu chegava da escola, era meio-dia até 7 horas da noite, estudando bateria o tempo todo. Eu queria ser profissional da bateria. Mas Deus não tinha isso para mim. Então assim, já que eu não ouvi, Deus criou essa forma, eu acredito que a vontade permissiva de Deus, criou essa forma para me parar. E me parou, na hora que eu entendi o propósito, acabou as dores, acabou tudo. Louvado seja o nome de Jesus. E você falou uma coisa tão importante, que tem gente que às vezes gosta tanto de música que deixa Jesus, deixa o Senhor
e vive tanto música, mas vive só a técnica, não tem unção nenhuma, só sai tocando, cumprindo a agenda, mas não tem nada de Deus, só tem o técnico ali, né? Que é o profissionalismo, né? Que é a mesma coisa que a gente corre o risco hoje também como pregador. Porque você ser eloquente, você ter uma oratória muito bacana, é muito fácil. Hoje tem curso de oratória. Se você, de coach, né? O próprio coach te ajuda com isso. Mas se a pessoa ela tem, eu falo assim, um mínimo de inteligência, né? Não estou falando que precisa ser fora da curva, mas ela tem um mínimo de inteligência e ela compreendeu o que a Bíblia quer dizer, não na palavra rema, mas o que está escrito, né? Eu falo assim que é a interpretação simples de texto. Se ela tiver uma boa eloquência, ela vai pregar, ela vai fazer muita coisa, ela vai desenvolver a música também. Então, assim, o grande perigo é isso. As pessoas têm se tornado profissionais, tanto para o canto quanto para pregar. E esse é o grande problema. Então eu brinco que eu prefiro ouvir uma pessoa, talvez ela está não desafinada, porque eu acredito que Deus não chama quem é desafinado para louvor, mas semitonando, não tem aquela perfeição nem aquela extensão vocal maravilhosa, mas desde que ela tenha unção, né? Tem gente aí na mídia que fala assim que das antigas da minha época, não vou falar nome, porque na internet você não precisa falar, mas a gente vê aí pessoas que não têm um dom, pessoas que cantam muito mais do que as outras, mas não têm a noção que elas têm. Então, assim, isso para mim é o crucial. Então, esse que é o grande problema da igreja de hoje. Eu falo que as pessoas estão muito preocupadas com aquilo que elas fazem do que propriamente com Deus que elas estão adorando. Então, qual que é a técnica que você está usando? Quantos melismas você faz na música? Cara, isso não interessa. Eu quero saber se eu estou tocando para essa de Deus. Nossa, meu Deus do céu. Ou você converte aí, realmente. A igreja tomou na cara agora. Com que idade você teve um encontro com Deus, pastor Fulvio? Cara, assim, que eu compreendi realmente que eu queria ter uma vida com Cristo foi a partir dos 14 anos. Né? Como eu disse, novo, mas eu vinha de um contexto cristão. Eu sei que é no culto desde a barriga da minha mãe. Só que, igual eu falei, na minha época, tipo assim, vocês são novos, né? Quando eu falo vocês, aqui tem mais gente aqui atrás das câmeras. Vocês são novos. Mas na minha época, assim, as coisas eram bem diferentes. E a minha mãe segurava a gente muito, mas a gente não adiantava. Quando a gente estava solto um pouquinho, fazia besteira. Eu lembro que meus irmãos na época, a gente sempre andou junto com a minha mãe, meus irmãos saíram da igreja que ela estava na época, foi congregar nessa igreja onde eu fiquei durante esses 20 anos. E eu me aluno, sabe, eu vou também, vou com os meninos, vou com meus irmãos, e ela só deixou porque eu fui com meus irmãos. E foi lá que começou todo o processo de Deus na minha vida, porque aí onde você começa não falando que as outras não tinham, mas eu falo assim, você começa a ouvir a palavra na verdade plena, e aquilo começa a mexer com você. Então, desde então, mesmo o meu envolvimento com a música, mesmo talvez eu estar perdendo um pouco o foco, foi uma coisa do processo, talvez pela falta de maturidade, que isso é normal, mas foi dali em diante que eu me tornei quem Deus queria que eu fosse. Mas aos 14 anos eu não entendi. E eu falo assim que encontro experiência com Jesus, às vezes as pessoas pensam assim, pô, você foi tomado com o Espírito Santo, você caiu e tal, você orou em mim. Não, cara, eu compreendi que eu precisava de Jesus na minha vida. Verdade. Que eu acho que é a maior experiência que você pode ter. Porque senão é só barulho, eu não queria só barulho. Então eu entendi, fui me desenvolvendo, fui aprendendo, tive meus discipuladores durante esse tempo todo. E desde então aí eu comecei a crescer, né, no conhecimento da palavra, interessei pela palavra, e assim foi. Glória a Deus. Em qual momento da sua vida você viu agir de Deus na sua vida? Tipo assim, nossa, agora eu vi agir de Deus nessa parte da minha vida. Rapaz, foram vários, né? Tipo assim, são vários momentos. O que te marcou, você falou assim, nó. Cara, um momento que me marcou muito, eu sempre tive porque tipo assim, minha mãe quando ela me engravidou de mim, era gêmeos, né? E aí minha mãe teve um aborto espontâneo, tanto que ela pensou que ela tinha perdido, só que ela não sabia que era gêmeos. Aí quando foi fazer os exames, o médico falou assim, não, eu tenho um feto aí, você perdeu provavelmente um outro que estava junto com ele aí. Nossa. E minha mãe sempre contou essa história pra mim. Então assim, a adolescência, né, a gente tem muitas crises. Hoje, tipo assim, hoje o adolescente tem muita crise, mas hoje o adolescente tem muita informação,
Por exemplo, se o cara está numa crise, ele tem condição de ir na internet, pelo amor de Deus, gente, vai procurar quem é de Deus, tá? É verdade. Você vai na internet, vai ouvir uma palavra, você tem uma palavra de conforto, você vai ter conhecimento daquele assunto que você está vivendo. E a gente não. E naquela época não tinha isso. E aí, na verdade, a gente tinha muito receio de falar algumas coisas com os pais, com os pastores, porque era a cultura da época. Então o que acontece? Eu sempre questionei a Deus por que eu sobrevivi e esse meu irmão não. Por que eu fiquei? Por que minha mãe teve um aborto espontâneo? Teoricamente, os dois teriam que ir. Não tem como, vamos dizer assim, humanamente se ser explicado. Eu sempre questionava a Deus. Eu nunca cheguei e falei isso com minha mãe por respeito a ela, porque eu sabia que ela ia me xingar, minha mãe é muito brava. Mãe, se você estiver bem, não fica brava, não fica raiva. A minha mãe sempre foi muito brava, assim, ela, não, deixa pra lá e tal. Mas eu sempre me questionei isso. Aí teve uma época, eu fui fazer um curso na Getsemane. A gente saiu, uma turma da nossa igreja, a gente foi fazer um curso na Getsemane. E foi uma época muito conturbada na minha vida, que eu estava assim, naquela transição de adolescência para juventude, o que eu vou ser da vida, que profissão que eu vou querer ter, aquela coisa toda, apesar que eu já vim de uma história de trabalho há vários anos, mas a gente tinha muita dúvida e eu sempre questionando isso para Deus. Foi uma das épocas que eu mais questionei sobre isso. E eu lembro que teve um dia que, no momento do curso que a gente estava fazendo, e foi feita uma oração, Deus levou a gente para uma oração, e eu lembro que veio uma irmã até mim, ela pôs a mão na minha cabeça e começou a orar, e beleza, assim, deixa eu qualquer coisa, eu tô precisando mesmo, né? E eu lembro que ela falou assim, ela mandou abrir os olhos, olhou nos meus olhos e falou assim, Deus manda falar para você que quem te segurou no meio da sua mãe foi ele, porque você tinha um propósito, Deus tinha um propósito na minha vida para essa nação, para essa geração. Então naquele dia eu tomei um baque, eu falei assim, pô, não tô sabe nada da minha vida. Eu não contei, é uma história que eu não contei para ninguém, até na época. Agora todo mundo está sabendo. Então assim, foi muito impactante para mim, fazer um pouco, porque você tem uma... E não fazia parte de nenhum contexto. Nenhum contexto, porque a pessoa que estava dando a aula lá, ela não estava no meu contexto de vida. Conversava com a pastora que estava lá, mas assim, no final de aula, mas não tinha aquele tempo. A gente acabava, todo mundo juntava na Kombi e vinha embora. Saía lá da sede da Getsemane para vir pro Barreiro, assim. Nossa. Então eu não tinha aquele convívio com ela. E ela, aí depois na aula eu fui lá, conversei com ela e a gente percebeu o quanto que realmente como Deus ele faz as coisas. Então assim, foi um dos vários, se fosse contar todos, né, são muitos, mas é um dos vários momentos que eu falo assim, que foram muito marcantes na minha vida, principalmente pelo período, né, aquele período ali que a gente tem aquela transição, que é difícil demais, mas é possível, mas é difícil, mas é possível, com certeza. Você teve dúvida do seu chamado, do seu propósito, do seu casamento em algum momento da sua vida? Meu casamento não, graças a Deus não. Ele te ama, viu? Eu amo, Eu amo você, Gael. Amo você também, filhão. O Heitor, que dá um tchau pra esse, não. Oi, Heitor, tudo bem? No meu casamento, não. Eu comecei a namorar minha esposa, tive vindo um relacionamento muito frustrado anteriormente, fiquei 2 anos sem relacionamento, em corrupção. E namorei minha esposa. Minha esposa, na verdade, foi minha segunda namorada, de verdade, né? De verdade, né? Tem aquela fase negra na nossa vida, a gente faz besteira, né? Mas isso não vem ao caso. Vamos falar de bênção. Aí minha esposa foi minha namorada, minha segunda namorada. Então, desde quando eu comecei a namorar com ela, eu tive aquela, tipo assim, eu quero casar com ela. Não foi fácil. Eu comecei muito novo, com 19 anos. Casei com 24 para 25. Então, foi um período até longo. Esse período de 6, 7 anos não foi fácil. E esse período vocês não estavam casados ainda? Não estávamos casados, não casados. Então esse período assim, de namoro para noivado foi muito difícil, muito perrengue. A minha esposa ela teve que passar por vários processos também de cura na vida dela, porque o antigo namorado dela foi assassinado, uma série de coisas assim, que foram muito complexas para ela, então eu tive que aprender a lidar com isso, não foi fácil. Mas hoje eu faço, ano que vem agora passou 11 anos de casado, 17 anos, 8 anos com ela, e não me arrependo, cara. Muito abençoado, mas é uma bênção de Deus. Prega muito, tem que trazer alguém para pregar para vocês, se não gostar. Em nome de Jesus. Então, assim, chamado, seu propósito? Chamado eu tive, porque na verdade,
Quando eu fui pro seminário, eu fui pro seminário em 2008, acho que foi 2008, 2007 para 2008. Eu fui pro seminário de uma forma muito, foi um milagre de Deus, não tinha condição nenhuma, estava desempregado na época, Deus abriu a porta e me deu o seminário, eu fiz o carisma na época. Foi logo nos primórdios do início do carisma. E quando eu comecei esse processo, a gente vai muito empolgado, porque assim, pô, 2 anos de seminário, beleza, Deus está cumprindo, acabou o seminário, Já você consagrado, e o negócio vai desembolar pro meu lado. Não é errado a gente pensar isso. É normal esse tipo de empolgação, é normal. Ansiedade. Sim, é do ser humano e isso não é errado. Só que quando eu brinco assim, quando a gente sai da bolha, né, que dentro do seminário você está ali todos os dias. No meu caso eu ficava de segunda a sexta, de 7h30 da manhã ao meio-dia. Ou só palavra. Então eu chegava dentro de uma bolha. Claro. Né? Quando a gente sai dali, você vem para a realidade. E o tempo foi passando. O tempo foi passando e nada. E não cobro isso dos meus antigos livros de forma nenhuma. É porque não era o tempo de Deus também, né? Maturidade também, com certeza. Eu acredito que talvez se eu estivesse no ministério há anos atrás, eu tinha feito muita besteira. Ou pela empolgação. De Deus. Pela empolgação que você tem, né, de fazer as coisas. Então, teve um período que eu falei que não era de Deus, eu desisti literalmente. Eu desfoquei totalmente do evangelho, não deixei de ser cristão, não deixei de ir na igreja, fazia o que eu fazia na igreja, cantava, de vez em quando tocava, fazia as coisas normais. Mas sempre fugindo, né? Só que não é mais pra mim, vou querer ganhar dinheiro, ficar rico nesse negócio e vou fazer o que eu tô perdendo tempo de fazer. E as coisas nunca davam certo, nunca se desenvolviam, porque não era vontade de Deus também, né? Mas chegou um ponto que eu realmente duvidei, até o ano de 2018, cara. Bem recente. Antes-pandemia, né? Que veio pandemia. Pandemia de 2020, eu falei que vou viajar. 2 anos atrás, início de 2018, que aí as coisas, tipo assim, que aí Deus pegou na curva mesmo, me mostrou qual é o chamado de Deus na minha vida e eu aceitei isso no meu coração. E as coisas começaram. Não é que eu aceitei, eu só retomei para mim, né, na verdade. E as coisas começaram a desenvolver. Hoje você entende por que você viveu tudo isso? Sim. Sofreu, chorou. Simplesmente para poder falar com as pessoas que davam a passar por isso. Por que Deus escolhe a gente, né? Então, eu outro dia questionei Deus muita coisa que eu já vi, mas hoje eu entendo. Mas no processo é complicado. Mas, por exemplo, hoje eu tenho um filho de 5 anos. Hoje eu entendo porque meu pai e minha mãe faziam tudo que eles faziam e de bom, e às vezes o que teoricamente pra gente é ruim, né? Eu falo assim, as restrições pra nós e a gente não entendia. Hoje eu entendo. Por quê? Porque eu vivo essa experiência de ser pai. Então, assim, é muito interessante. A gente só tem propriedade para falar sobre qualquer tipo de assunto quando você viveu aquilo. Assim como você só tem propriedade de falar das coisas de Deus e ver o resultado na vida das pessoas quando você vive a palavra de Deus, como é que você vai falar de cura sendo que você nunca teve uma experiência de cura dentro da sua casa? Como é que você vai falar de fé se você nunca teve uma experiência, um momento na sua vida que você teve que exercer a sua fé dentro da sua casa? Porque senão é só falar, senão vai virar só receita, cara. Né? Quem cozinha, por exemplo, quem cozinha sabe cozinhar e sabe te ensinar. Agora, se eu não sei, apesar que eu sei, né? Mas se eu não sei, eu não vou conseguir te ensinar. Fritar um ovo, fazer um mexer. É o básico. Você faz o que está pronto, mas eu falo assim, você falar o que, é a questão que você falou, fazer o que está pronto é fácil. Você falar do que as pessoas vivenciaram é muito fácil, agora falar de algo que você vivenciou é mais profundo, é muito mais prazeroso. E é realista, né? Muito mais. Tem algum arrependimento, pastor, nessa caminhada toda? Só de não ter aberto meus olhos mais cedo, só isso. Então, por que o tempo não Mas assim, não falo nem como arrependimento, falo que foi o momento certo, Deus sabe todas as coisas, mas se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse o poder daquele, como chama aquele? Doutor Estranho, né? Aí você voltava lá, você resolve um belzinho, já eu tô entendendo, mas não tem. Já colocou Deus contra a parede? Tipo assim,
Deus, hoje eu vou surtar, isso que eu vou sair de tudo, vou desistir. Já. Teve uma fase na nossa vida, eu falo nossa vida, eu e minha esposa. Sim. Meu filho nasceu em 2015, nasceu com uma formação na coluna. Eu falo assim que fomos premiados, né? Algo que era inesperado, que mudou a nossa vida, não só como nos tornando pai e mãe, mas a nossa rotina. Uma rotina onde, para alguns, entra aquela palavra deficiência, né? Sim. Eu vejo como dádiva de Deus. Não é preconceito, não é nada, é só uma questão que eu vi. E nesse mesmo ano, nós descobrimos que meu filho tinha esse problema, ele começou a nossa batalha. Minha esposa resolveu fazer uma cirurgia, uma redução de estômago, que ela pesava quase 120 quilos. Isso. E ela quase morreu na cirurgia. Então, assim, e foi tudo assim seguido. Meu filho, depois de 9 meses, minha esposa quase morreu. Aí, quando ela saiu da cirurgia, passou uns 3, 4 meses, ela entrou no CTI com uma água no pulmão que ninguém descobriu o que era. E ela ficou também entre a vida e a morte de novo. Então foi um momento que eu coloquei Deus na parede. Meu Deus, o que você está querendo com isso? Porque eu não dou conta, né? Chegou num limite assim, onde eu pensei que as coisas iam desandar totalmente e eu também não ia conseguir segurar a onda. Mas graças a Deus, Deus colocou orientação, né? Sentimento do Espírito, por mais loucura que a gente faça. Eu falo assim que não é errado você às vezes falar, Deus, o que é isso? Não é errado. Você questionar a Deus por uma prova que você está passando. Né? Isso é intimidade, às vezes Sim. você fica nervoso, mas é porque você quer entender, mas aí ele não explica tudo. Não explica. E você ainda vive, é muito complicado, né? Exatamente. Mas hoje eu entendo que todo esse processo que nós passamos, até o dia de hoje, foi para que hoje, talvez hoje eu estivesse aqui. Verdade. Entendeu? Porque se não fosse permissão dele, tipo assim, não teria passado por isso. Hoje o seu qual é o nome dele? Heitor. Hoje o Heitor, ele foi curado da coluna ou tem um processo? Não, na verdade, a questão dele não existe uma cura para uma formação na coluna. Depois que o pessoal quiser pesquisar, é uma doença que chama lipomielo-meningocele. É uma malformação sacral nas primeiras semanas de gestação. E a coluna dele, na verdade, ela não fecha, né? Na verdade, você tem a base da coluna que te dá os movimentos e ela não fecha. Aí ele fica medula exposta, uma série de questões. O Heitor não foi curado disso, porque teoricamente, vamos dizer assim, na ciência não existe colocar osso onde não existe, certo? Então ele tem uma bacia um pouco deslocada, porque o corpo, a anatomia dele se adaptou para a vida dele hoje. Sim. Mas o Heitor venceu uma certeza que ele ia ter uma hidrocefalia e não teve. Isso logo assim quando ele nasceu, ele venceu uma cirurgia com 3 meses de idade, onde o médico falou que ele poderia ter paralisia temporária ou permanente. No mesmo dia que ele saiu do bloco cirúrgico, coisa de minutos, eu lembro assim que eu vi um médico, eu falei assim, doutor, você acha que vai ter movimento? Não vai? E o médico assim, quando ele ia falar que não sabia, o Heitor rodou na cama, mexendo nas pernas, então assim, venceu isso. Com um aninho ele teve um diagnóstico que ele não ia andar, ele tinha um movimento, mas ele não ia ter força para ele andar, com 1 ano e 7 meses ele andou. Nossa! Então assim, meu Deus, o Heitor, ele só atrás de cura, né? São só coisas que Deus está fazendo, eu entendi que é o processo. Amém. Né, na vida dele, eu e minha esposa, né, a gente entende que é o processo. Hoje, tem coisas para vencer? Tem, cara. Glória a Deus. Mas uma coisa interessante que eu tenho que falar aqui, que eu acho importante. Um dos questionamentos que você perguntou sobre os Deus na parede, não sei se o tempo está acabando, mas... Não, pode ficar tranquilo. O tempo aqui é... Tempo é o que manda? Tava fazendo meia-noite. Aqui tá de noite, gente, agora, não sei se você tá me dia. Eu lembro uma vez, um dos momentos que eu coloquei Deus na parede foi nesse momento, porque eu não entendi o porquê disso tudo estava acontecendo na vida do Heitor. Tipo assim, eu já estava meio... Aí junto a questão ministerial, foi tudo misturando. Desanimado ministerialmente, financeiramente eu estava acabado, porque eu não consegui trabalhar durante 1 ano, sem trabalhar autônomo. Então as reservas que eu tinha tinham se esgotado, assim, quebrado financeiramente. E homem sem dinheiro é enjoar demais, Deus me perdoe. Então assim, problema financeiro, problema na saúde com o filho, minha esposa com uma depressão, tentando vencer essa depressão. Eu lembro quando o Heitor começou no tratamento dentro do Sara com o Michele.
Eu questionava muito a Deus por quê daquilo. Teve um dia que eu cheguei, deixei o Heitor e a Mayra na porta do Sarapicha, que fui parar o carro. Aí quando eu voltei, cara, não sei se alguém, se você que está nos vendo já teve a oportunidade de ir no Sara aqui em BH, tem assim um salão muito grande quando você entra, e no cantinho ficam os brinquedos dos meninos, e o Heitor estava lá sentado, brincando, na verdade ele já estava andando nessa época, brincando, e quando eu cheguei perto, a Mayra estava sentada, um monte de mulher em volta dela, e a Mayra, que Jesus não dá e falando de Jesus, umas chorando, eu falei assim, que gente, a mãe tá fazendo um culto aqui. Quando eu olhei para aquele ali assim, na hora o Espírito Santo falou bem assim, isso tudo aconteceu para que essas mulheres ouvissem do meu nome. Então se tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida, não é porque Ele quer o nosso mal, mas é porque Ele precisa alcançar pessoas que talvez você que está vendo não alcança. Hoje a gente tem a possibilidade de alcançar pessoas dentro do Sara do Michele, que é um lugar onde Ele quer que ninguém vá, né? A não ser a conhecer, eu falo assim, por um motivo de tratamento, alguma coisa nesse sentido, né? Lógico que tem uns tratamentos normais, mas eu falo assim, a maioria lá são casos mais complexos, né? Mas é um lugar onde a gente entra e a gente leva o amor de Deus, né? Para os médicos, para as pessoas já olham para nós assim, vocês são positivos, né? Não, isso é fé mesmo. Não, tem uma energia boa, é Jesus mesmo. Não, a gente tem fé, a gente tem fé em Deus. Então assim, a gente tem visto isso Deus fazendo. Então são coisas que acontecem na vida da gente, não para nos prejudicar, mas para que Deus seja glorificado, né? Sempre. Amém. Então, muito obrigado, pastor Fulvio. Eu que agradeço. Eu queria que você, se você tem algum livro, música, pregação, né, que você é pastor, indicar aí pra galera, porque às vezes a gente, eu falo assim, hoje o mundo gospel, né, o gospel fala evangélico e tal, às vezes a gente tem tanta gente que como eu posso dizer, que, eu vou comprar daquela marca porque fulano de tal usa. Sim. E a gente não tem pessoas que nos indiquem coisas boas, né? Eu vou entrar no Instagram, sabe de quem? Nossa, a pessoa usou essa maquiagem, vou comprar, tem gente que compra muito porque a fulana de tal está usando. Então eu queria que você indicasse um filme, uma música, uma pregação, ou um livro que você indica pra galera. Um livro que eu li que me ajudou muito nesse processo todo, ele não é, apesar do autor ser cristão, mas ele não é um livro religioso, né? Mas é um livro bacana. É um livro que chama O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Um livro bacana, que tem muita coisa que a gente não toma posição, porque a gente não assume a nossa responsabilidade. E tem muito problema que nós mesmos geramos para nós, a gente não entende isso. Então é um livro que pode te ajudar muito, né? E um filme bacana assim, que mexeu muito comigo, que eu acho que pode te ajudar também, é o Atacana, cara. Eu gostei demais. Eu falo até hoje. O filme é maravilhoso. Porque ele fala de todos os aspectos, né, cara? Verdade. Tem coisas que a gente precisa deixar as coisas saírem mesmo, a gente perdoar, porque Deus pede lá na nossa vida. Amém. Gente, muito obrigado, pastor. Muito obrigado, gente. A vocês. Gente, foi isso, foi o testemunho do pastor Fulvio. Quero que vocês realmente, igual o pastor Fulvio falou, vocês que estão vivendo uma situação bugada aí, pensa que não tem solução, veja esse vídeo, compartilha aí e você vai ver que é possível, em nome de Jesus. Obrigado, viu, gente? Abençoe. Abraço.